As tribos isoladas estavam se comunicando com sons semelhantes aos de macacos. Ele disse, saiam daí, e completou, porque eles vão usar os chamados Tinu. Nas regiões inexploradas do mundo, existem tribos que jamais tiveram contato com o mundo exterior. Ao longo de milhares de anos, esses grupos fascinantes desenvolveram habilidades sobre-humanas que ainda não têm explicação científica. Durante uma conversa com exploradores no podcast do Joe Rogan, um deles relatou que entrou na água e se movimentou como uma tartaruga para escapar de uma situação extrema. Acredita-se que existam mais de 100 grupos diferentes espalhados pela Amazônia. Joe Rogan mergulha fundo nos segredos por trás dessas habilidades impressionantes, especialmente de 9 tribos que parecem desafiar as próprias leis da física. Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios dessas tribos impressionantes. Tribo dos esqueletos. Dentro da cultura desse povo estão práticas e tradições únicas, passadas de geração em geração ao longo da história. As origens da chamada tribo dos esqueletos remontam a cerca de 200 anos atrás, quando um grupo significativo de caçadores partiu para uma caçada nas montanhas e, misteriosamente, nunca mais retornou. Esse desaparecimento levantou preocupações entre os habitantes da aldeia. Como resposta, um grupo de guerreiros corajosos decidiu descer até as montanhas para descobrir o que havia acontecido. Durante a busca, eles encontraram uma caverna repleta de esqueletos. Apesar de pequena por fora, ao entrarem, os homens se depararam com uma criatura gigante. Tentaram se esconder nas frestas da caverna para escapar, mas não conseguiram permanecer ocultos por muito tempo. Assim que saíam de seus esconderijos, a criatura os localizava rapidamente. Para enganar o monstro, os guerreiros decidiram pintar seus corpos com desenhos que imitavam ossos, usando argila branca e preta. A ideia era se camuflar entre os caçadores que já estavam no chão, como se fossem parte deles. Eles aguardaram até que a criatura adormecesse para, então, colocarem seu plano em ação e retornarem em segurança à aldeia. A prática de pintar o corpo com aparência esquelética se tornou, desde então, parte da identidade da tribo, não apenas como símbolo de sobrevivência, mas como expressão de respeito à sua história. Contudo, os costumes dessa tribo vão muito além da arte corporal. O modo de vida deles é profundamente enraizado em suas tradições culturais, servindo como um símbolo de orgulho e pertencimento. Essa expressão cultural é celebrada por meio de danças vibrantes, cantos hipnotizantes e batidas rítmicas de tambores. A tribo Moken é formado por um grupo de pessoas que basicamente não tem um lugar fixo para chamar de lar. Originalmente, eles migraram do sul da China e atualmente vivem nas ilhas e vilarejos afastados das áreas continentais da Tailândia e de Mianmar. Hoje em dia, são comumente chamados de ciganos do mar, principalmente porque todo o seu estilo de vida gira em torno do oceano. Eles sobrevivem do mar, coletando alimentos, praticando mergulho livre e vivendo em barcos conhecidos como cabangs, geralmente afastados do continente. Entretanto, esse dom especial tem sido, ao mesmo tempo, uma bênção e um desafio. Por conta de sua cultura única, a tribo Moken tem sido tratado de forma injusta pelas populações do continente tailandês. Mas apesar da exclusão, essas tribos continuam a prosperar, passando tempo com suas famílias e pescando em alto mar. Como suas vidas são completamente ligadas à água, possuem um vasto conhecimento sobre o oceano, vivendo essencialmente da pesca e da coleta de objetos trazidos pelas marés. Mesmo quando precisam de outros materiais, como combustível ou alimentos como arroz, eles simplesmente trocam o que pescam com visitantes de fora. Esse é o único momento em que têm contato com o mundo exterior. No entanto, a história mais fascinante sobre essa tribo envolve as crianças. A dieta da tribo Moken é baseada, em sua maioria, em peixes. Para garantir a refeição diária, os jovens da tribo mergulham sem nenhum tipo de equipamento, como cilindros de ar. Eles fazem isso com tanta frequência que seus corpos se adaptaram ao longo dos anos. Hoje, conseguem prender a respiração por até 4 minutos, enquanto uma pessoa comum só consegue ficar submersa por cerca de 30 a 90 segundos. Além disso, essa tribo também desenvolveu uma visão incrivelmente nítida debaixo d'água. As crianças passam grande parte do dia mergulhando em busca de frutos do mar. E essa habilidade não está limitada apenas a membros especiais da tribo. Na verdade, qualquer pessoa pode aprender, bastando apenas um pouco de prática. Assim que o mundo descobriu a existência desses mergulhadores excepcionais, suas habilidades começaram a chamar atenção em vários lugares. Não demorou muito para que cientistas fossem até o local
em busca dos segredos por trás dessa visão subaquática tão apurada. No ano de 1999, Anna Giselin, da Universidade de Lund, viajou até a tribo Moken como parte de um programa de pesquisa especial. Giselin, acompanhada de sua filha, foi até a Tailândia para conhecer melhor o estilo de vida da tribo. Sempre que a maré subia, as crianças Moken se divertiam na água, mergulhando para pegar alimentos localizados a vários metros de profundidade. O que Ana e sua filha observaram foi surpreendente. Os olhos das crianças permaneciam bem abertos enquanto pescavam moluscos, conchas e pepinos do mar, com total facilidade. Segundo ela, para que aquelas crianças conseguissem enxergar com tanta clareza debaixo d'água, ou seus olhos haviam passado por algum tipo de adaptação fisiológica que modificou seu funcionamento natural, ou elas simplesmente aprenderam a usá-los de uma forma diferente quando estão submersas. A tribo Maori, originários da Polinésia Oriental, o povo Maori chegou à Nova Zelândia em várias ondas de viagens em canoas, aproximadamente entre os anos de 1320 e 1350. Durante séculos, esse povo indígena ocupou o território da Nova Zelândia. Suas vestimentas distintas expressam profundamente a herança cultural que carregam, refletindo a forte conexão com a terra e com os espíritos de seus ancestrais. Quando esses grupos chegaram à ilha, suas canoas transportavam não apenas pessoas, mas também um espírito coletivo. Com o passar do tempo, diferentes tribos, como os Ui e os Hapu, foram se formando em diversas regiões, cada uma com identidade própria e tradições únicas. O povo Maori é especialmente conhecido por sua cultura rica e vibrante, expressa por meio da língua, arte, música e dança. Uma das manifestações mais icônicas é a tradicional dança de guerra, conhecida como haka, uma prática de enorme importância cultural. A haka é executada com movimentos sincronizados e poderosos, acompanhados de cantos vocais que poucos conseguem realizar com perfeição. Os membros dessas tribos são tão fortes que são considerados um dos povos com melhor preparo físico natural do planeta. Durante a dança, expressões faciais intensas são utilizadas para transmitir emoções, comunicar mensagens e recepcionar visitantes. A haka representa união, força e resistência para o povo Maori. Mas isso nem é a parte mais surpreendente sobre essa tribo. Ao longo dos anos, a cultura de combate Maori lhes rendeu a reputação de serem alguns dos guerreiros mais formidáveis do Pacífico Sul. Com pinturas corporais marcantes cobrindo seus corpos, homens e mulheres dessa tribo impunham respeito apenas com sua presença, e muitas vezes provocavam medo nos oponentes. Os Maoris estavam entre os guerreiros mais difíceis que os britânicos enfrentaram durante suas expedições pela região. Demonstravam um código de combate rigoroso e uma longa tradição de batalhas. O treinamento para se tornar um guerreiro começa desde muito cedo. As crianças aprendem desde tenra idade a manusear armas tradicionais, a utilizar técnicas de combate específicas e, claro, a dominar a famosa dança haka. Quando atingem a idade adulta, os membros da tribo já estão fisicamente e mentalmente preparados para proteger sua comunidade. Apesar de enfrentarem inúmeros desafios ao longo da história, como a colonização e a tentativa de assimilação cultural, o povo Maori conseguiu preservar sua identidade e suas tradições. Hoje, a cultura Maori é parte fundamental da sociedade neozelandesa. A tribo Hadza. Imagine um grupo de pessoas tão destemido que consome favos de mel como se fossem petiscos, com as abelhas ainda dentro. Eles estão localizados logo ao sul da linha do Equador, entre as águas salinizadas do lago Eyasi, na Tanzânia, e as encostas do Grande Vale do Rift. Com uma população de aproximadamente 1.300 pessoas, esse grupo de caçadores-coletores é reconhecido como um dos últimos representantes das tribos originais de caçadores da África. Os homens da tribo Hadza caçam utilizando arcos e flechas feitos artesanalmente. As cordas dos arcos são confeccionadas a partir de tendões de animais, enquanto as flechas são feitas de madeira e têm pontas de pedra, sempre cobertas com um tipo de substância tóxica extraída da casca de árvores. Qualquer animal atingido por essas flechas dificilmente sobrevive. Quando um arco consegue abater uma presa em particular, ele é decorado com a pele do animal, um sinal de respeito e conquista. Para o povo Hadza, caçar é um estilo de vida. Eles saem todos os dias em busca de alimento, e muitas vezes preparam e consomem a caça no local mesmo, sem sequer retornar ao acampamento. Na maioria das vezes, a maior parte da carne vai para os caçadores, e o que sobra é dividido com o restante da tribo. Graças à abundância de alimentos na floresta onde vivem, os Hadza não costumam guardar comida para o dia seguinte.
Eles coletam apenas o necessário para se alimentar naquele dia, e no dia seguinte a busca recomeça. A dieta da tribo Hadza não se resume apenas à carne. Eles também se alimentam de tubérculos, frutas de baobá, frutos silvestres e, mais importante, mel. A parte mais fascinante dessa tribo está justamente em sua busca pelo mel. Na floresta, as colmeias ficam localizadas no alto de baobás de troncos grossos, guardadas por abelhas conhecidas por seu comportamento defensivo. Por isso, acessar o mel pode ser uma tarefa bem difícil. No entanto, os membros da tribo Hadza consomem esses favos com total tranquilidade, sem receio das abelhas. Isso acontece porque, após anos vivendo na floresta, sua pele tornou-se tão resistente que as picadas praticamente não os afetam. Mas isso não é tudo. O povo Hadza também possui uma habilidade especial. Eles conseguem se comunicar com os pássaros. Sempre que chega o momento de procurar mel, os Hadza assobiam e gritam em uma melodia específica, uma espécie de chamado que atrai as aves. Esses pássaros, então, guiam os caçadores até as colmeias, abrindo as asas e agitando as penas como se estivessem indicando o caminho. Ao encontrar a colmeia, os caçadores fazem uma fogueira para afastar as abelhas com fumaça e assim conseguem coletar o mel. Já a cera e os restos dos favos são deixados como alimento para os pássaros, uma forma de retribuir a ajuda recebida. Algumas pessoas acreditam que os Hadza possuem um sistema imunológico extraordinário, capaz de neutralizar os efeitos do veneno das abelhas, impedindo qualquer desconforto físico. Tribo Korowai. A tribo Korowai realmente existe, embora até a década de 1970 não houvesse qualquer registro de contato com o mundo exterior. O mundo não sabia que eles existiam, e eles não sabiam da existência do resto do mundo. Suas casas eram incrivelmente altas, algumas chegando a mais de 40 metros de altura. Muitos cientistas tentaram explicar como eles aprenderam a construir essas estruturas maravilhosas. Mas parece que essa habilidade pode estar no próprio DNA deles. Essas enormes construções são erguidas sobre estacas e só podem ser acessadas por escadas de madeira. O pilar central é feito de uma árvore conhecida como figueira de Bengala. Quanto ao piso e às paredes, os Korowai utilizam a casca da palmeira sagu, enquanto o telhado é feito com folhas da mesma planta. Foi somente em 1974 que os ocidentais encontraram a tribo pela primeira vez, após um grupo de cientistas decidir explorar a região. Muitos membros dessa tribo não gostam de se encontrar com forasteiros. Eles acreditam que esses visitantes carregam espíritos ruins e forças negativas. E se há algo que os Korowai levam muito a sério, são os espíritos malignos. Esse medo espiritual era, inclusive, um dos motivos pelos quais praticavam rituais antigos, envolvendo o consumo simbólico de seus inimigos. Eles acreditavam que, para se livrar de uma pessoa supostamente possuída por um espírito demoníaco chamado Kakawa, era necessário realizar esses rituais. De fato, são considerados o último povo indígena a abandonar oficialmente esse tipo de prática. Mas isso não é tudo. No episódio 1240 do podcast The Joe Rogan Experience, o explorador Forrest Galante explicou como os Korowai da Papua Nova Guiné conseguiram evitar problemas de saúde relacionados a esses antigos rituais, ao contrário de outras culturas que enfrentaram complicações. Cientistas acreditam que isso se deve ao fato de que eles não realizavam esses atos com frequência, ou talvez por causa de suas crenças espirituais. Até a década de 1970, os Korowai simplesmente acreditavam em feitiçaria. Para eles, espíritos malignos eram reais, e toda doença grave era atribuída a essas forças. Eles não acreditavam exatamente em doenças físicas, mas sim na influência de espíritos sobre a vida das pessoas. Uma habilidade essencial que ajudou essa tribo a sobreviver por tanto tempo em regiões isoladas foi sua capacidade de caça. Embora seus arcos e flechas possam parecer brinquedos à primeira vista, os Korowai aprenderam a caçar com extrema eficiência. Além disso, como são muito territoriais, os Korowai defendem seu território com bravura e não hesitam em afastar visitantes indesejados. Os Homens de Barro de Azaro, considerados o orgulho de Papua Nova Guiné, os Homens de Barro são uma das tribos mais fascinantes da região. O uso de cores vibrantes, semelhante às aves exóticas, é comum entre os povos indígenas que vivem ali, mas nenhum grupo se compara aos Homens de Barro. Apesar de serem os menos adornados, são provavelmente os mais temidos. Em dias comuns, os Homens de Barro aparecem cobertos de argila branca da cabeça aos pés.
Os guerreiros desse povo carregam flechas em seus arcos, lanças e pesados bastões de madeira, prontos tanto para se defender quanto para contra-atacar se necessário. Alguns chegam a usar pedaços de bambu pintados de vermelho nos dedos, moldados em ponta, criando a aparência de garras gigantes. Enquanto outras tribos se cobrem de lama para ir à guerra, a tribo Azaro faz isso para evitar conflitos. Muitas pessoas romantizaram a aparência dos homens de barro, acreditando que essa estética os tornava mais ferozes e poderosos em batalha. Mas essa não é a verdade completa. Na realidade, os Azaro queriam parecer assustadores para gerar medo, e assim construíram uma reputação apavorante. Isso fez com que a maioria preferisse simplesmente deixá-los em paz. Mas como surgiu essa aparência? E mais importante, por quê? A história remonta a cerca de 2 séculos atrás. Os Asaro eram um povo tímido e reservado, vivendo nas florestas e evitando o contato com outras comunidades vizinhas. Um dia, foram atacados por uma tribo mais poderosa e fugiram para o rio Azaro. Quando os agressores chegaram ao rio, encontraram figuras estranhas cobertas de lama branca e cinza. Acreditando que estavam diante de espíritos sobrenaturais, fugiram em pânico. Os Azaro, que observavam tudo de seus esconderijos, decidiram usar essa tática no futuro. Em preparação para novos ataques, começaram a cobrir completamente seus corpos com barro, deixando o rosto de fora por acreditarem que a lama do rio Azaro era tóxica. Em vez de lama no rosto, passaram a usar pedras, gravetos e o que mais encontrassem para criar máscaras assustadoras. Da próxima vez que outra tribo tentou atacá-los, também fugiu assim que os viu. A reputação de guerreiros temidos se espalhou rapidamente, e finalmente, como queriam, todos passaram a deixá-los em paz. Mas nem todos usam aparências assustadoras para afastar inimigos. Alguns, como os Dum, preferem viver nas alturas para garantir sua sobrevivência. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Você já ouviu falar da tribo que desafia a gravidade? Não estamos falando dos Maasai. Diferente deles, os membros dessa tribo não pulam no ar. Eles são capazes de andar pelas paredes, exatamente como mostra esta imagem. De acordo com relatos compartilhados no podcast The Joe Rogan Experience, esse povo desafia todas as leis da física. E ninguém consegue explicar como fazem isso. Isolados do restante do mundo por milhares de anos, esse grupo misterioso desenvolveu, talvez, a habilidade mais impressionante da história. Mas será que essa imagem é real? Muita gente na internet acredita que ela foi manipulada digitalmente para sustentar histórias fantasiosas que, na realidade, podem não ser verdadeiras. Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários aqui embaixo. Tribo Maasai. Poucas pessoas ainda não ouviram falar dessa tribo. Afinal, eles são o grupo indígena mais famoso da África. O povo Maasai é um grupo étnico nômade que habita grandes áreas do centro-norte e sul do Quênia, estendendo-se também para o norte da Tanzânia. Devido à sua presença histórica nas regiões próximas à reserva Masai Mara e nas redondezas do Parque Nacional de Amboseli, na fronteira com a Tanzânia, tornaram-se os povos mais conhecidos da África Oriental. A razão pela qual os Maasai são tão únicos está em seu estilo de vestir, sua dieta e seu modo de vida. Embora existam muitos estilos e crenças diferentes espalhados pelo mundo, essa tribo chama a atenção de forma intensa. Para os Maasai, pessoas falecidas não necessitam de um sepultamento tradicional. Em vez disso, eles preferem deixá-las em campo aberto, para que animais selvagens se alimentem dos restos. Isso acontece porque, segundo suas crenças, enterrar alguém pode prejudicar a terra. Porém, esse costume é diferente no caso de um chefe de grande importância que recebe um tratamento especial. Além disso, os Maasai possuem um sistema muito particular de distribuição de riqueza. A riqueza de um homem é medida pela quantidade de gado, esposas e filhos que possui. Ou seja, os homens podem ter várias esposas, e quanto mais filhos, maior será seu prestígio. Tudo cresce ainda mais à medida que os filhos se tornam capazes de cuidar dos rebanhos. Quando o pai falece, os filhos herdam seus bens. Cabe a cada esposa construir sua própria casa dentro da vila de seu marido. Existe ainda uma hierarquia entre as esposas. A primeira esposa é considerada a mais importante, e sua casa é sempre construída mais próxima à do marido. O povo Maasai é também conhecido por sua bravura. Caçadores e guerreiros destemidos, eles vivem na natureza, e para eles, enfrentar o rei da selva não é nada além de um desafio de coragem que um verdadeiro guerreiro deve superar. Por esse motivo, regiões como a do Serengeti foram transformadas em parques nacionais e áreas protegidas.
E com isso, os Maasai foram deslocados de seus territórios para preservar a fauna local. A boa notícia é que essa antiga tradição foi substituída desde o ano de 2008 por uma competição esportiva chamada Olimpíadas Maasai, onde os guerreiros demonstram suas habilidades tradicionais, como corrida, caça simbólica, manejo de gado e até danças tribais. A dieta tradicional dos Maasai inclui carne, leite, gordura, mel, cascas de árvores e até sangue. Normalmente, eles consomem tanto leite fresco quanto coalhado, bebido em cabaças, às vezes misturado com sangue retirado do gado. O processo é curioso. O sangue é extraído com um pequeno corte no pescoço do animal, feito com uma flecha, e depois a ferida é cuidadosamente selada usando técnicas tradicionais, preservando a vida do animal. No entanto, esse consumo de sangue misturado ao leite não faz parte do cotidiano. É um ritual reservado para ocasiões específicas, como em casos de doença ou fraqueza. Animais como bois, touros e cordeiros são abatidos apenas em ocasiões especiais e cerimônias. Para os Maasai, o gado é sagrado. Eles não o sacrificam sem necessidade. Atualmente, os Maasai também incluem na dieta alimentos cultivados, como farinha de milho, arroz e repolho, entre outros produtos agrícolas. Mas o que mais fascina muitas pessoas é a aparência física dos Maasai. Conhecidos por sua altura impressionante, eles realizam uma dança tradicional onde os homens pulam o mais alto que conseguem, sem se apoiar em nada. Esse ritual é uma parte essencial da cultura, e os membros da tribo parecem desafiar a gravidade, saltando mais alto do que qualquer ser humano comum. Os Maasai são considerados o povo mais alto da África, com uma força notável, graças à sua dieta rica em cálcio. Eles são, sem dúvida, a tribo indígena mais famosa da África, amplamente conhecida e estudada ao longo dos anos. A tribo Dum, arquitetura celestial e resistência cultural. Máscaras cerimoniais, esculturas em madeira, arquitetura impressionante e tradições religiosas singulares. Essas são apenas algumas das características que tornam a tribo Dum tão famosa. No entanto, seu hábito de viver nas alturas talvez seja o mais fascinante. Ao contrário de outras tribos que constroem suas moradias ao nível do solo, os Dum escolheram viver nas alturas, nas falésias. A principal região onde vivem é dividida pela escarpa de Bandiagara, uma formação rochosa de arenito com cerca de 500 metros de altura. De um lado, encontram-se as planícies arenosas de Senogondo, do outro, as terras altas de Bandiagara. Porém, os Dum nem sempre viveram nas encostas. Sua decisão de se estabelecer nesse local foi motivada pela necessidade de proteção. Há mais de 1000 anos, um grupo de pessoas que se recusou a se converter a uma nova religião buscou refúgio naquele lugar, fugindo de invasores insistentes. Após perderem muitos de seus membros em confrontos violentos, os Dum decidiram se mudar para esse ponto estratégico, onde poderiam viver sem serem incomodados. A proximidade do rio Níger também foi um fator importante. A presença de água potável tornava o local ideal para estabelecer suas vilas. Mas assim como os pigmeus, a história dos Dum também carrega momentos difíceis. Durante mais de 1000 anos, esse povo fascinante sofreu perseguições por suas crenças e tradições. Comunidades dominantes tentaram forçá-los a se adaptar, e muitos foram obrigados a se converter. Aqueles que se recusaram fugiram para locais mais seguros. Apesar disso, o mais impressionante sobre os Dum talvez seja seu conhecimento científico. Mesmo sem contato direto com o mundo moderno, eles desenvolveram saberes notáveis. Nas décadas de 1930 e 1940, os antropólogos franceses Griel e Germain Dieterlen estudaram a tribo. Descobriram que os Dum tinham um sistema de sinais com milhares de símbolos, além de uma compreensão própria de astronomia e medição de tempo. Eles também demonstravam conhecimento detalhado sobre anatomia humana, fisiologia e até noções de farmacologia. Os Dum possuem reverência especial por gêmeos, que consideram encarnações de divindades. O nascimento de gêmeos é motivo de celebração na cultura Dum, pois remete a um passado mitológico onde todos os seres eram criados em pares. Assim como os fantasmas da Papua Nova Guiné, os Dum também usam máscaras especiais durante danças espirituais. Apenas os homens participam desses rituais sagrados, embora em algumas ocasiões também usem máscaras. A tribo Dum valoriza a união e a exclusividade há séculos. Apesar de alguns encontros com pessoas de fora, continuam sendo uma das tribos mais isoladas do mundo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo.
Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!